Oi gente, boa tarde. Resolvi fazer esse vídeo rapidinho para falar sobre um assunto que algumas pessoas nesses últimos tempos vêm me perguntando e achei interessante abordar esse assunto. É referente à imigração para aposentados no Canadá. O que acontece é que o Canadá não tem um programa de imigração específico para quem é aposentado e pessoas que já são independentemente financeiras e que têm a sua própria renda e não necessariamente precisam de usar do mercado de trabalho canadense para poder se sustentar, né? Países como a Austrália, por exemplo, e até Portugal, tem um processo específico para aposentados e para quem vive da sua própria renda. O Canadá, na realidade, não tem. Então, vamos supor que você é uma pessoa que já é madura, tem sua reserva, tem patrimônio, quer investir, mas não quer mais trabalhar ou tá numa idade que, dependendo do processo de imigração, você não é muito beneficiado por conta da faixa etária. É sempre interessante nós termos uma noção de como é realmente o perfil desse cliente. Por quê? Porque às vezes ele está aposentado, mas ele se aposentou muito jovem, então a gente pode bolar alguma estratégia, né? Se ele já é uma pessoa de uma certa idade, aposentado e vive 100% da sua renda, aí o interessante é ter uma noção qual é o objetivo daquela pessoa. Porque às vezes algumas pessoas querem ir morar num país seguro como o Canadá, mas não necessariamente querem trabalhar. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque às vezes ir para o Canadá, investir no Canadá, não significa que a pessoa vai imigrar. Então, com relação a aposentados, sempre o ideal é analisar o perfil da pessoa, saber se ela é qualificada, qual é a faixa etária dela, se ela tem reserva financeira líquida, se ela tem patrimônio, para a gente ter uma noção o que daria para fazer de planejamento para ela tentar se enquadrar num processo de imigração. E pode ocorrer, em muitos casos, de realmente a pessoa não se enquadrar numa categoria. E aí a gente vai ter que ver com ela o que ela está disposta a fazer a longo prazo para ver se ela consegue realmente chegar na residência. O que acontece, tá? Precisa tomar cuidado, né? Por exemplo, Estados Unidos tem alguns processos que você compra uma propriedade e pode, e é um atalho para chegar numa imigração, tá? Eu até posso depois, no outro vídeo, explicar sobre isso, né? Porque agora eu também lido com o processo de imigração para os Estados Unidos, tá? Na realidade, agora eu sou agente oficial de um escritório canadense especializado em processos de imigração para os Estados Unidos e Canadá e, sobretudo, na categoria de empreendedorismo, tá bom? Bom, recapitulando então o assunto, o que acontece? Às vezes uma pessoa tem uma grana bacana e ela fala, quero investir, não quero deixar meu dinheiro no Brasil, então vou comprar uma propriedade no Canadá ou vou entrar em sociedade numa empresa com alguns sócios para ter uma empresa no Canadá. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso, por quê? Porque o investimento direto no Canadá, na compra de uma propriedade ou na compra de um bem, ou comprar um negócio, empregar canadenses, ter uma sociedade e até pagar todos os impostos em dia, isso não é um atalho para uma pessoa chegar num processo de imigração. Então, quando uma pessoa resolve investir no Canadá, ela tem que estar ciente de que ela pode não obter o visto de residente permanente, né? Então, eu investi numa empresa, essa empresa está funcionando no Canadá há 5 anos, eu pago os impostos normalmente, moro no Brasil, só que eu não quero mais morar no Brasil agora. Resolvi que eu quero agora me mudar de vez para o Canadá. Então, o que precisa ficar claro é que investir não é uma condição automática para se migrar. Então, se você tem um capital e quer investir, o ideal é a gente ter certeza da reserva financeira que aquela pessoa tenha. É preciso saber se ela tem patrimônio, porque às vezes ela não tem a liquidez, mas ela tem o patrimônio que vai virar dinheiro, para a gente ter uma noção o que ela poderia fazer. O Canadá, na verdade,
tem alguns processos de imigração, né, na classe de empreendedorismo, sobretudo algumas províncias, e na verdade a gente tem que ver em qual província aquele negócio poderia ser mais atraente para o cliente. Então, às vezes o cliente tem uma reserva e ele pensa em ir para Vancouver, só que pelo capital que ele tem, pela experiência, pelo perfil dele, pode ser estratégico a gente fazer um processo de empreendedorismo, por exemplo, por Prince Edward Island, né? Então, quando você quer investir, né, quer imigrar na categoria de investimento, a gente primeiro precisa preparar o cliente para fazer um processo na classe de Business Immigration. Tem que ter certeza que ele vai atender a todos os pré-requisitos, que ele vai passar em todas as fases, para que a gente tenha uma ideia se ele vai chegar no visto de residente permanente, né? Não é interessante investir para depois ver como imigrar, tá? Eu já tive clientes que fizeram negócios no Canadá com a intenção pura e simplesmente de investimento mesmo, e ao longo do tempo foram criando uma empatia pelo Canadá para chegar no ponto de querer morar no Canadá. E essas pessoas não tinham um perfil, apesar de terem investido capital no Canadá. Muitas delas, se tem uma reserva interessante, vai usar isso como obter um lucro e ok, vou tentar outro país, por exemplo, né? Ou dependendo do perfil da pessoa, mesmo que ela tenha um negócio numa cidade, talvez a gente vai modelar ela para uma outra província e outra cidade pensando em imigração. Ah, mas eu não preciso do Canadá para nada, eu tenho minha reserva, eu não quero nada do Canadá, quero viver da minha renda. Não existe um processo nesta categoria. O que você pode fazer é passar uma temporada no Canadá, usando o seu próprio recurso e quem sabe passear ou estudar. Mas ainda assim, como são casos muito peculiares, porque são pessoas que são experientes, são maduras e têm um capital, é legal ver caso a caso para ter uma noção qual é o esforço e como esse planejamento para um processo de investimento poderia acontecer ou não a médio e longo prazo, tá? Estados Unidos tem processos de investimento, também tem que se avaliar o perfil do cliente, dependendo da região dos Estados Unidos, a reserva pode aumentar ou não. O que tem hoje de processo muito interessante é um processo que a gente chama de Opportunity Investment, que é um processo para um investimento menor, né? São 175 mil dólares. 78 países fazem parte desse acordo e é um processo muito interessante e que o visto pode ser feito em até 6 meses. Ele não é um processo definitivo de imigração, mas a pessoa pode receber um visto para morar nos Estados Unidos e esse visto é renovável sempre a cada 5 anos. É bastante interessante esse processo. Se alguém pensa em obter um visto para morar legalmente fora do Brasil, mas não é todos os países que fazem parte, né? Não são todos os países que fazem parte desse acordo. São 78 países, o Brasil não faz parte, mas se você tem a nacionalidade da Comunidade Europeia e alguns outros países, a gente pode ver esse processo que a gente chama de E2 de Opportunity Investment. O Canadá não tem um processo de imigração de investimento que ele é subdividido por nacionalidade, como tem alguns países, tá? Então, se você tem a nacionalidade italiana, francesa, não importa o país, e a brasileira, o processo de Business Immigration para o Canadá, os pré-requisitos vão ser os mesmos, não importa a nacionalidade da pessoa. Então, se você está pensando em investir, seja no Canadá, Estados Unidos, Portugal, Austrália, primeiro tente ver o processo em si para você entender a burocracia antes de você já investir o seu negócio, né, investir o dinheiro no negócio, sem saber a dificuldade que você terá ou não para chegar no visto de residente, né? Então, é sempre interessante ver os dois caminhos para você ver se os pré-requisitos para você são fáceis e assim já se preparar, ou se você vai de repente passar uma temporada no Canadá para conhecer o mercado e a partir daí definir se vai fazer esse processo de investimento, tá? É um assunto super complexo. Algumas províncias
perceberam que é um grande negócio ter processo de empreendedorismo, só que por conta das suas necessidades locais, as regras vêm mudando de acordo com o que elas precisam, tá? E o processo de empreendedor, ele é muito diferente, por exemplo, de um processo de trabalhador qualificado ou um processo do Quebec, que você vê que vai ser chamado, você já monta o processo em 60 dias e manda para o Canadá. Não, processo de empreendedorismo, ele começa muito antes. Existe uma viagem exploratória, existe um plano de business, dependendo da província, tem que fazer um processo ainda através de um representante da província. Então, assim, é um processo que ele parece simples, mas não é tanto. Ele pode ser um pouco demorado. Em alguns casos, existe agora a possibilidade de se ter um visto de trabalho antes, enquanto você tem um processo. Só que é muito interessante a gente ter certeza do perfil do cliente, porque pode ser interessante, em alguns casos, a gente fazer um plano que vai ser diferente do que ele estava pensando. Então, na verdade, era esse vídeo que eu queria fazer, né? Porque muitas pessoas vêm me perguntando sobre essa questão de aposentado. Portugal tem processo para aposentado, tem processo para quem vive de aposentadoria e renda. Infelizmente, o Canadá não tem. Estados Unidos tem alguns processos, mas dependendo da categoria, a idade começa a ser um limite, mas é como eu digo, sempre é legal a gente ver o perfil primeiro da pessoa para ela não sair aí investindo ou gastando ou pagando ou comprando e depois não saber o que vai acontecer, tá? Vale lembrar que um visitante pode abrir um negócio no Canadá, ele pode montar uma empresa, ele pode deixá-la plenamente em funcionamento, pode ter empregados, pode ter sócios e ser um pagador de imposto. Só que essa condição não é um shortcut, como eu falo, né, um atalho para se chegar no visto. Então, às vezes a pessoa quer investir, quer abrir uma franquia, dependendo do perfil dela, às vezes é até melhor ela fazer um college, um mestrado, um MBA, ou dependendo do perfil dela como empreendedor, a gente começar o plano do empreendedorismo muito antes de ela já começar a injetar o capital, justamente para ela saber o que ela perde, o que ela ganha, se é demorado, se tem correção, e não existe hoje um processo universal para isso. Existem algumas províncias que podem ter essas regras e mudar a qualquer momento, dependendo do que elas estão precisando. Então, é interessante ver o perfil da pessoa, né? Talvez eu vou bolar algum vídeo relacionado aos Estados Unidos, se vocês tiverem interesse. É um processo bastante interessante. Eu já tenho algumas centenas de pessoas em processo, né? É um processo interessante quando a pessoa ela tem mais foco nos Estados Unidos ou ela quer chegar num visto, não importa o país. E tem ainda aqueles que realmente são fissurados no Canadá, tem, né, um perfil, tenham uma experiência de empreendedor, e aí sim é interessante a gente ter uma noção do que poderia ser tendência para ela se preparar, visando em chegar no visto de residente permanente. Se tiverem dúvidas, é só me escrever, é só mandar e-mail, tá? Para contato@mjconsultoria.com.br. Na próxima semana eu vou fazer um outro vídeo sobre um assunto que eu acho que vai ser pertinente, mas não quero revelar aqui agora, mas acho que vai ser bastante interessante. E obrigada sempre pelo apoio de quem me segue, de quem me indica e das pessoas que acreditam no meu trabalho. E um bom dia para todo mundo.